Fala pessoal, estamos entrando aí ao vivo para iniciar esse culto da vitória, um pouco diferente hoje. Estamos aqui no estúdio da Primeira Igreja Batista e você já sabe o porquê, né? Por causa da pandemia do coronavírus, estamos tomando as precauções necessárias aí para guardar tanto as pessoas que a gente tem contato, né? Então, enquanto as pessoas também que vão ter contato conosco. Então, estamos numa equipe bem reduzida hoje. Quero agradecer o pessoal da multimídia, da comunicação, do som, que voluntariamente vieram aqui proporcionar esse culto online para você que está em casa. E a gente, com muita gratidão a Deus, que a gente começa esse tempo de louvor, de adoração. A gente teve um probleminha técnico, mas que já foi resolvido e agora você já pode acompanhar, partilhar, né? Para que as mais pessoas possam estar assistindo esse momento de culto que a gente vai ter. E nesse tempo que a gente está vivendo, a gente vai começar orando a Deus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá de termos ferramentas que nos proporcionam ainda estar em comunhão com você, nos comunicando, louvando a Deus juntos. Então eu convido você a orar junto, a cantar as canções junto, para você cultuar ao Senhor junto conosco nesse tempo. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá essa estrutura. O Senhor nos deu, Pai, ferramentas tecnológicas que permitem chegar a lugares que nós jamais chegaríamos por causa desse vírus. E que, como o Senhor Deus é onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor esteja visitando cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, que estão assistindo agora ao vivo, aqueles que vão assistir depois esse momento, que o Senhor esteja falando ao coração, tocando, transformando e fazendo com que o dia, o momento que eles estiverem vendo, se é agora ou depois, seja momento de paz, momento, Deus, de o Senhor trabalhar nos nossos corações, trazer fé, Deus, e ministrar as nossas vidas. Ser conosco nesse tempo, Pai. Ser conosco com cada um na sua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me leva a ser o fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
emoções, de repente daquele que está em casa e ansioso, que está com medo. Nós queremos profetizar a cura do Senhor, Amém, Deus. porque a cura vem dele. E nós juntos agora em unidade como igreja, você aí do outro lado da tela, profetiza comigo, nada é impossível para o Senhor. Profetiza a cura em nome de Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Vamos perder o Deus. costume, né? Glória a Só do Deus. que tá glória, aplaude Jesus, todas as canções. E essa próxima canção, Deus ele fala muito ao meu coração que esse é o momento de nós conhecermos mais a Jesus, né? Deus ele é especialista em fazer das coisas ruins se tornarem bênção, né? De pegar, como ele fez na minha vida, né? Pegar algo que era um lixo, que estava ali desacreditado, e fazer tornar algo bonito nele, né? No Senhor. E assim eu creio que ele tem propósito para tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Eu creio que um dos propósitos é que nós vamos ter mais tempo para ficar mais íntimos Amém. do Senhor. Amém. Eu sei que a tentação muitas vezes é a gente ficar o tempo todo ali na frente da TV, vendo notícia e no celular, para ver quais são os próximos passos, as próximas descobertas. Isso também não é errado, nós precisamos estar inteirados, mas que isso não consuma todo o nosso tempo, que nós possamos realmente, nesse tempo, buscar ter mais intimidade, essa oportunidade de ter mais intimidade com o nosso Deus, aquele que está podendo fazer quarentena, que já está em casa. E também uma maior comunhão com as famílias. Eu creio que Deus tem muitos propósitos nisso e que nós possamos aproveitar e ouvir a voz de Deus para que Amém. nós possamos usufruir realmente desse tempo que é um tempo difícil, mas que nós possamos colher frutos bons nele. Amém? Amém. E possamos também, como diz nessa canção, demonstrar o amor de Jesus Cristo. Esse amor ágape, nós possamos demonstrar em ligações, nós possamos demonstrar de repente em gestos de amor, né? Tem pessoas que estão se dispondo ali a fazer compras para pessoas de idade. Eu não sei, é aquilo que Deus vai colocar no teu coração, mas que nós possamos demonstrar esse amor de Deus. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim.
Glória a Yeshua para encerrar. E que o Senhor possa encher realmente a tua casa desse amor, de paz Amém, nesse Deus. tempo, em nome de Jesus. Yeshua, Yeshua, Vamos orar assim, queridos. Se você está nos escutando, se você está assistindo, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nós estamos diante de um Deus poderoso. E o Senhor, quando Ele nos ensina a orar, Ele vai falar o seguinte: olha, feche a porta do seu quarto e ore em secreto, que o Pai que te vê em secreto te responderá. Hoje nós estamos meio que em secreto, todos nós, no quarto assistindo, na sala, no sofá. Mas se você pode, nesse momento, dobrar o teu joelho aonde você está. O Senhor está com você, escutando a sua oração como Ele diz na sua palavra. Então eu quero te convidar nesse momento, dobre o teu joelho se assim você puder. Se prostre na presença de Deus, que vamos orar juntos, colocar as nossas angústias, a nossa vida, crendo que Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar. E esse é o momento agora da gente fazer isso em comunhão. Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, nós entramos em Tua presença pedindo, Deus, em primeiro lugar, Deus, como a gente orou aqui nesse momento, Pai, pela cura da nossa nação. Pedimos, Deus, que o Senhor venha a proteger, Pai, todos aqueles que se encontram, em primeiro lugar, Deus, dentro do quadro de risco. Aqueles que têm problemas já de saúde, como hipertensão, diabetes, ou estão, Deus, dentro da faixa etária. Nós pedimos, Deus, cuida dessas pessoas, preserva-as, ó Pai. Não permita, Deus, com que esse mal chegue até elas, Pai. Que o Senhor esteja zelando, guardando, protegendo. Se nós temos, Deus, familiares, Deus, assim como eu tenho, Deus, os meus pais, assim, Deus, meu sogro, a minha sogra, que entram dentro desse quadro, nós pedimos, guarda eles, guarda, Deus, protege, livra do mal, livra, Deus, desse vírus que está se espalhando tão rapidamente pela nação. Protege, Deus, os menos assistidos, aqueles que não têm condições, Deus, muitas vezes de comprar um medicamento, de ter um plano, dependem, Pai, da nossa rede de saúde. E, Pai, nós sabemos, Deus, que precisam, Deus, que o Senhor proteja, guarda, Pai, protege. Guarda, Deus, os corações, proteja as vidas, as pessoas. E nós pedimos, Deus, que o Senhor agora, Deus, aonde essa pessoa está, o Senhor, Deus, alcance. E o Senhor, Deus, traga paz sobre esse lar. Deus, que essa casa agora seja inundada pela presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus agora, Deus, o Senhor visite, Pai, os filhos, visite, Pai, o marido, o esposo, a esposa. Deus, o Senhor esteja, Deus, derramando, Pai, de uma alegria sobrenatural, trazendo uma paz sobre esse lar, que só o Senhor pode derramar. Por isso, Deus vai visitando, o Espírito Santo de Deus vai trazendo luz sobre cada casa, sobre cada lar. Possamos ser faróis, Pai, no meio dessa escuridão. Possamos ser o sal, Deus, no meio dessa terra sedenta. E possamos, Deus, realmente, Deus, usar esse tempo para interceder. E pedimos, Deus, que além desse coronavírus, nós sabemos que tem muitas pessoas que sofrem de outras enfermidades. Sofrem, Pai, de dores, sofrem, Pai, de outros problemas físicos, emocionais. E nós pedimos, cura o teu povo. Deus, derrama da tua cura, salva, liberta, restaura. Deus, nós oramos, Deus, nesse momento, por todo esse pai de família. Deus, que precisa, Pai, do trabalho, desse autônomo, desse empresário. Sustenta nesse tempo, Pai. Guarda o coração. Esteja, Deus, invadindo, Pai, o seu coração para que ele possa sentir agora a paz que excede todo entendimento, alcançando, Pai, cada lar, cada pessoa. Pai, nós pedimos, Deus, atua com teu poder. E Deus, zela por nós, Pai. Tu és o nosso Deus, a qual nós confiamos, Pai. E nossa oração, Deus, colocamos em Ti nossa esperança, nossa fé e nossas convicções, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado, querido. É muito bom a gente estar aqui orando e eu quero convidar você que está nos assistindo a você mandar o teu pedido de oração aí na live aí, né? Que está sendo feita no Facebook. Você pode
fazendo um comentário. Então eu queria pedir, se você tem algum pedido, a gente vai colocar no final aqui, a gente vai fazer uma forma para a gente poder estar lendo alguns deles, talvez dependendo da quantidade a gente não consiga ler todos, mas a gente vai estar orando por todos. Então se você está nos assistindo, compartilhe agora o teu pedido, escreve aí o teu pedido, né, para que a gente possa ao longo, no decorrer aqui, estar analisando e depois orando no final, tá bom? Vai ser um prazer. Também eu quero convidar você que participa, você que conhece a livraria aqui da nossa igreja, a livraria evangélica, nós queremos convidar você a que você utilize esse tempo de quarentena para você fazer dele bem produtivo. E nada melhor do que ler, né? Ler um livro, se aprofundar na palavra de Deus. E a livraria aqui da primeira igreja está funcionando. E ela vai, não para você vir comprar, mas ela vai poder levar esse livro para você, ela vai poder entregar na sua casa, na onde você reside, sem custos, né? Então você procura aqui, liga aqui na livraria, liga aqui na PIB e você vai poder estar fazendo uma aquisição de um ótimo livro e você vai poder assim estar abençoando tanto a nossa livraria quanto a tua vida nesse tempo aí de quarentena, né? E você também pode continuar com as suas ofertas, com os seus dízimos de forma normal, mas agora pelos outros meios, que seriam as contas bancárias via transferência, né, usando os aplicativos aí dos bancos, e você pode fazer isso, lembrando que você tem que encaminhar um e-mail com o comprovante, seja ele depósito, transferência, a forma que você utilizar, para a tesouraria da PIB, para que assim ela possa reconhecer ali o teu dízimo, a tua oferta, né? Então você pode continuar também louvando a Deus através dos dízimos e ofertas dessa maneira. Se você está na nossa página, você vai ver que a gente disponibilizou também um número para que você compartilhe os teus pedidos de oração. A gente quer orar por você nesse tempo. E não só hoje, né? Hoje a gente está fazendo bem dinâmico aqui, mas ao longo da semana a gente está compartilhando os pedidos via WhatsApp. É um número só para o WhatsApp. E você escreve ali o teu pedido e tem pessoas orando pela tua vida, tem pessoas intercedendo por você e vai ser um prazer se você mandar ali no número do WhatsApp. Procura aí nos posts que você vai encontrar esse número para você estar participando aí junto com a gente dessa corrente de oração. E por tempo indeterminado, a gente vai estar fazendo nesse formato o nosso culto, né? Um culto aí nas casas, online, né? E você pode acompanhar na próxima sexta também. E a gente, ao longo do tempo, o pastor Eliel, um pouquinho antes da gente começar, estava fazendo o discipulado online, né? Então você pode, aí você vai ter devocionais, discipulado, oração, você não está desassistido. E se você também tem dificuldades para você ir no mercado, fazer compras, e você está com dificuldade de sair de casa por você entrar dentro da faixa de risco, você pode também entrar em contato com a PIB, que está organizando um grupo para que a gente possa estar ajudando essas pessoas, né, se for o teu caso, para você não ficar desassistido, tá bom? Então você também pode entrar em contato aí na página da PIB Curitiba e nos outros demais meios de comunicação, você vai estar ciente de como é que vai estar sendo conduzido esses processos. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura bíblica, que a gente vai ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 6, liga ela, vamos acompanhar nesse momento o estudo da palavra. Eu quero trazer uma reflexão em algo que Deus falou ao meu coração. Eu ia pregar sobre os dois fundamentos, né? Aquela pessoa ali, quando Jesus termina o Sermão do Monte, Jesus termina dizendo que existem dois tipos de pessoas, o prudente e o imprudente, aquele que constrói sobre a rocha, aquele que pratica, e o imprudente, aquele que ouve, mas não pratica. Mas eu falei assim, eu vou ler todo o Sermão do Monte. E quando eu estava lendo o Sermão do Monte, Deus falou comigo em outra palavra que eu queria compartilhar ao seu coração, que diz assim em Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo ao qual irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe do que vocês precisam, de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Interessante que eu estava nesse tempo, eu não sei se você está na sua casa, se você está fazendo home office, se você está tendo obrigatoriamente parar de trabalhar, porque assim a empresa ou o comércio decidiu, ou você como patrão teve que tomar essa difícil decisão, mas você acompanha o tempo todo na internet ou na TV, se você liga a TV, só se fala do que está acontecendo no mundo. É impossível, né, nem a pessoa mais fora da bolha talvez está fora desse assunto mundial, que é essa pandemia, esse coronavírus que está se alastrando por todos os países, né? Alguns lugares ainda não chegou, mas é algo que está sendo caótico. E está sendo caótico em todas as esferas, vamos dizer assim, porque ele não é algo só que está afetando a saúde, vamos colocar aqui do Brasil ou do mundo, né? Não é algo só da saúde. Ele, de forma que ele se espalha tão rápido que vai trazendo problemas para a área dos hospitais, né, da saúde pública em geral, vamos dizer assim, porque faltam leitos. Dessa forma, tendo que paralisar, porque a forma mais eficaz é isolamento, traz então um sofrimento e uma desaceleração econômica. Né? A gente já está vendo aí os regressos, tanto da Bolsa quanto do crescimento que haveria no Brasil, principalmente. A gente vai vendo então um problema financeiro, porque as pessoas não podem trabalhar, ou não conseguem, ou têm dificuldades para exercer o seu trabalho. Gera uma questão social, porque as pessoas não podem sair. Eu tenho 2 pequenos e a minha esposa está grávida. E assim, o parquinho lá do condomínio foi interditado, tem uma piscina lá, foi interditada, e agora você imagina, né, o caos ali dentro de casa, né, a bagunça santa que vai virando. Então problema social, os idosos também não podem sair, né, e os idosos, né, querem sair porque é legítimo, então também é um problema social. Existe daí uma ansiedade no coração, uma preocupação com o que tudo isso está gerando, e aí a gente vê pessoas extremamente preocupadas com tudo isso que está acontecendo, porque é natural essa preocupação. E eu estou lendo então, estou lá na minha casa preparando a mensagem, e estou lendo o Sermão do Monte. Em determinado momento, Jesus fala na sua pregação o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Rapaz, né? Eu estava lendo isso aqui saltou aos meus olhos. E Deus começou a falar comigo profundamente aqui nesse texto. Não se preocupem. Em outras versões vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma pela sua vida. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados ou inquietos. E é tão interessante porque realmente nós vamos ver que nesses tempos de preocupação, nesses tempos de ansiedade, de inquietações que essa pandemia gerou em todas as esferas, a palavra de Deus continua convidando eu e você a nós não nos preocuparmos. E como que isso é possível, né? Entenda bem, não se preocupar não quer dizer não se cuidar, não tem nada a ver. A gente precisa continuar se cuidando, se precavendo, tomando as medidas. Estamos aqui em menor número, com álcool em gel, né? Em todos os cantos, tomando as medidas, mas é a questão de não se preocupar com a nossa vida. E com isso eu quero trazer alguns ensinamentos que Jesus coloca aqui para o povo. Eu acredito que esse problema da ansiedade e de preocupações não é de hoje. Nós vemos Jesus ensinando as pessoas daquela época, tanto os ímpios quanto aqueles que criam no Senhor, que eles não deveriam se preocupar com as coisas básicas, com as coisas da vida. Que aquilo não deveria trazer aflição e ansiedade ao seu coração. E hoje também essa palavra vem para nós. E a primeira lição que eu aprendo aqui, que o Senhor está querendo ensinar para mim e para você, é que nós não devemos nos preocupar, não se preocupem, pois Deus cuida de você.
Se você tivesse aqui no culto, talvez você já sabe o que eu ia falar. Eu ia falar, olha, vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, né? Não se preocupe porque Deus cuida de você. Mas fala aí para você mesmo, né? Deus cuida de mim. Né? Tem uma música, minha esposa me convidou para cantar agora, ela foi corajosa, né? Tem o pessoal que está concordando aqui. Ela se sentiu muito sozinha, eu acompanhei ela. Mas tem uma música, né, que diz, né, Deus cuida de mim, né, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E Deus vai mostrar nesse texto que nós não devemos nos preocupar porque Deus cuida de nós. Ora, nós precisamos crer que essa palavra aqui, ela é verdadeira. E é Deus falando no nosso coração nos dias de hoje, 2020, coronavírus, pandemia, crise econômica, trabalho, angústias, que nós não deveríamos nos preocupar com as coisas básicas dessa vida, porque Deus cuida de nós. Eu não quero dizer que eu não estou tendo uma visão da realidade, porque às vezes a gente fala assim, olha, não se preocupe porque Deus cuida, soa muito crentez, vamos dizer assim, né? Mas realmente, Deus cuida de nós. E eu estou bem ciente do que está acontecendo. Sou pai de família, tenho contas, tenho financiamento para pagar, tenho meus pais, como eu falei, né? A minha irmã que é autônoma, eu tenho os meus pais que estão já na idade, tenho meu sogro e minha sogra que estão na faixa de risco, a gente tem crianças, minha esposa está grávida, tudo isso aflige o nosso coração. Tenho ovelhas que são autônomas, que se não forem trabalhar, não sabem como vão sobreviver o mês que vem. Talvez seja o seu caso, a preocupação de não saber como vai ser o mês que vem, de como que vai ser a saúde, como é que vai ser o trabalho, se a empresa vai mandar embora, como é que você vai sobreviver com 50%. Essas preocupações, elas estão no ar. Mas o Senhor Jesus convida de forma, na fé, e convida eu e você a nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida. Que convite ousado para esse tempo. Mas é isso que Deus tem falado ao meu coração. Nós vemos os comércios fechando, as pessoas, e nós vamos ver então essas situações. Mas eu vou aprender que Deus cuida de nós. E Ele vai falar o seguinte, olha, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você, né, vai beber, porque eu cuido. E ele vai usar um exemplo do seguinte, os passarinhos não têm a comida deles todos os dias? Os lírios não se vestem, né, não se vestem até melhor que Salomão? Olha, se o lírio se veste que logo floresce e murcha, e se as aves do céu têm o que comer, você tem mais valor, é o que Jesus está falando, olha, você não vale mais do que um pássaro, que uma planta, você não vale mais do que a natureza, vamos dizer assim. E Jesus está querendo dizer que, nesse sentido, nós temos valor para Deus, e Deus está cuidando de nós, assim como cuida, e nada fugiu da sua mão, do sustento, do que Ele tem sustentado os animais, tem sustentado a natureza, dessa mesma forma Ele quer dizer, eu irei sustentar você. E isso, claro, queridos, que é um passo de fé. Eu mudei recentemente para uma casa, agora aqui, né? Eu morava lá no sítio, estou morando aqui no Portão, num apartamento. E nós escolhemos ali um apartamento de frente para uma árvore, de frente para um mini bosque, vamos dizer assim. E nós estávamos lá e tem acontecido algo interessante. É que eu tenho acordado muito cedo. E muitas vezes não é porque eu não quero dormir mais, né? Mas é que por ter a árvore bem ali na frente, a gente acorda com um monte de passarinho cantando. Né? E eles cantam de manhã, é o horário que eles gostam. E eu creio, né, que eles estão louvando ali a Deus. E tem um pastor, um escritor, se eu não me engano, e ele vai dizer o seguinte, olha, quando você duvidar que Deus pode cuidar de você e prover na tua vida, abra a janela. E se você ouvir um pássaro cantando, saiba que se não faltou para o pássaro, não faltará para você. Sabe, morando nesse lugar, nesse novo apartamento, escutando todos os dias o pássaro, eu sei que Deus tem provido. Agora eu quero te perguntar, você não tem mais valor para Deus do que esses pássaros? Deus não tem provido, Deus vai prover para você. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, não se preocupe. Deus está cuidando. Eu lembro de uma vez que eu era criança, a gente estava passando por muita necessidade na minha família, muita necessidade. E a gente tinha bem pouco do que comer, né? Basicamente ali o arroz, só arroz. A gente comia arroz com limão nessa época.
E o meu irmão, a gente se reuniu com a minha família, com os meus pais, e a gente foi orar. E a gente pediu a Deus, né? E minha mãe ali estimulando a gente a orar, o meu pai, e estimulando a gente pedir as coisas para Deus e confiar que Deus estava provendo o arroz, né? E continuar orando. E a gente orou, e eu lembro que na oração meu irmão falou assim: nossa, Deus, eu queria comer o Danoninho, né? A marca aí, né? Danoninho, iogurte. E aí, determinada oração, passado algum tempo, sem ninguém saber daquela situação que a gente estava vivendo, chega um carro na nossa casa. Aquele carro estaciona, a gente, né, sem jeito, não sabia se era uma visita, a gente não tinha o que ofertar para aquela visita, e eles abrem o porta-malas e falam assim: a gente estava no mercado e a gente resolveu fazer uma compra para vocês. E a gente foi começando a ajudar, eu lembro que eu era criança, a gente foi tirando as sacolas do carro, animado, empolgado, e aí, de repente, o meu irmão pega a sacola e quando ele chega e coloca no chão, ele fala: pai, mãe, Deus respondeu a minha oração, tem danoninho, tem iogurte. Sabe, queridos, o nosso Deus é aquele Deus que cuida, que cuida de mim e de você. E dessa forma nós sabemos que Ele não vai deixar faltar. Isso revela o amor de Deus, o cuidado de Deus para nós. E sabe, pode ser que a gente tenha que aprender a viver com menos nesse tempo. Talvez a gente vai ter que diminuir algumas coisas que a gente estava acostumado, a gente vai ter que fazer sacrifícios. Mas sabe, não é por causa da escassez que Deus não está cuidando. Deus está revelando o amor dele nesse tempo. E nós vamos ter que aprender a viver assim. E nós vamos ver que Deus cuida como cuidou de Elias. Naquele deserto, Elias foi alimentado por corvos. Em determinado momento ele chega numa casa de uma viúva. Aquela viúva diz o seguinte: olha, eu só tenho para fazer essa comida e vou morrer. E Elias fala: pega lá. E aí ele fala o seguinte: olha, Deus pode fazer porque Deus manda dizer que não vai faltar azeite na botija nem farinha. Não vai faltar. Sabe, era pouquinho, mas não faltou. Eu quero te dizer, não vai faltar. Deus vai cuidar do seu povo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar, não vai faltar. Eu queria perguntar para você, pelo que você tem andado preocupado nesses dias? O que a TV e as notícias têm trazido preocupação ao seu coração? Talvez no seu emprego, no seu trabalho, no seu sustento, dos familiares que você ama. O que tem trazido inquietudes e tem trazido ansiedade? Você tem talvez ficado com o seu coração apertado. Eu quero dizer, Deus cuida de você. Eu aprendo uma outra lição que vai dizer que nós não devemos nos preocupar porque o Pai sabe do que a gente precisa. Olha só que gostoso, o Pai sabe do que a gente precisa. É isso que Jesus está falando. Olha, Deus sabe, antes mesmo de você pedir o que vocês querem. Deus sabe, o Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas essas coisas, dessas coisas básicas da vida. Deus sabe aquilo que você está precisando nesse momento. Deus sabe de todas as coisas. E como um pai, ele sabe do que eu e você precisa. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vai ver uma lição muito grande de Deus cuidando do seu povo no deserto. As roupas não desgastavam, os sapatos, as sandálias ficavam inteiras, né? Não faltou maná, não faltou água, e Deus cuidou do seu povo durante a peregrinação. Nós vivemos talvez um tempo de deserto, mas eu creio que a sandália não vai se desgastar, que a roupa não vai se desgastar, que Deus vai continuar cuidando daquilo que você precisa. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de coisas que nós, na verdade, não precisamos tanto, assim, nós conseguimos viver sem, sabia? Eu tenho o Pedrinho, né? E o Pedrinho ele pede tanta coisa, ele pede coisa o tempo todo, né, criança? Ele pede coisas, ele pede para comprar, ele pede para fazer. Mas eu, como pai, assim, como mãe, nós sabemos do que realmente ele precisa. Sabe? Aquilo que ele precisa não falta. Nós, como pais, suprimos. E sabe? É isso que a Bíblia quer dizer. Nós temos um Pai Celeste Todo-Poderoso que sabe das necessidades dos seus filhos. Eu quero te dizer que Deus sabe tudo o que você tem precisado. E como pai, Ele vai cuidar de você nesse tempo. A Bíblia vai falar que um filho que pede um pão ao pai, o pai não vai dar uma pedra. E eu creio que nesse tempo, os filhos de Deus que pedirem ao pai um pão, pedirem ao pai um auxílio, o pai não vai negar, porque o pai promete essas coisas na sua palavra. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: lancem sobre ele todas as suas ansiedades,
porque Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Eu lembrei de um vídeo que ficou famoso e viralizou na internet recentemente. Talvez você assistiu. Se você não assistiu, procure lá. É um pai que está na Síria, na guerra. E ele está com a sua filhinha ali no sofá, brincando. E começa um bombardeio. No momento que ele está ali, na verdade ele grava para distrair a sua filha. E ele começa a falar que é um balão, que é uma explosão, olha a bomba, e a criança chora de dar risada, e eles brincam, tudo aquilo para que aquela criança não fique angustiada, ansiosa ou preocupada. O pai entrete ela, cuida dela, do coração, das emoções dela, para que ela fique segura. Esse vídeo se tornou famoso, depois ele conseguiu sair da Síria e está agora num campo lá, conseguiu asilo em algum lugar. E sabe, eu imagino que Deus faz isso conosco, Ele quer fazer isso comigo, com você. Ele quer, talvez as bombas estão caindo, né? O mundo fora está caos, mas como um pai, ele está nos pegando pelo colo e falando, olha, eu estou aqui, está tudo bem, eu estou cuidando de você, né? Eu estou cuidando de você. Se permita ser cuidado por Deus. Deus sabe o que você precisa. Não se preocupe, porque o pai sabe das coisas que seus filhos precisam. Sabe, se permita ser cuidado pelo seu pai nesse momento. Agora, se você não tem Jesus, Deus como seu papai, eu quero te convidar a você clamar por Ele. Falar, Deus, eu preciso do Senhor como pai. Você não precisa andar órfão. Você não precisa andar sozinho. Deus cuida dos seus. E eu aprendo a última e a terceira lição que diz, né, que vai ensinar a gente que é não se preocupar com amanhã. E como as pessoas estão preocupadas nesse tempo. Eu não sei se você viu fotos ou foi no mercado, mas você vê que as pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão comer, né? É, lógico que você tem que ter uma segurança, né? Mas bem preocupado com o que vão comer, com o que vão fazer, estão fazendo estoques e tudo mais, né? E a gente vai ver que as pessoas têm muita essa preocupação com o dia de amanhã. Algumas preocupações são legítimas e levam a gente a ser prudente com a nossa vida, com contas, com a família. Isso é válido. Mas existe uma preocupação que gera uma ansiedade e tira a nossa fé. É dessa preocupação que Deus está falando aqui, que Jesus está ensinando. E sabe quantas são as preocupações que vão minando a nossa fé? Vão fazendo que a gente não consiga olhar para Deus com um olhar que Ele está falando assim, olha, para que tão pouca fé, pessoal? Eu estou cuidando, eu vou cuidar, o Pai sabe. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Será que nós temos nos preocupado muito com o dia de amanhã? Será que a gente fica tão preocupado de ficar no noticiário o tempo todo se preocupando? Mas quem é que pode dizer o que vai acontecer amanhã? Quem que pode garantir o dia de amanhã? Quem que pode fazer previsões nesse cenário? Talvez o mais pessimista não conseguiria prever essa queda econômica no cenário um dia após o outro. Um dia de amanhã não é previsível. E assim também nós não temos o domínio, o controle sobre o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o teu mal. E essa ansiedade, essa preocupação faz com que a gente não viva o hoje. E aí você está na sua casa, você não consegue viver o hoje com a sua família. Você não consegue aproveitar os filhos, você não consegue aproveitar a esposa, o esposo, não consegue aproveitar para ler um bom livro, porque essa ansiedade vai nos consumindo. Tudo pensando no dia de amanhã. E Deus vai falar o seguinte, Jesus aqui, olha, mesmo que você se preocupe, você não pode mudar nada na história da tua vida, você não pode aumentar, né? O côvado era o tamanho entre o cotovelo e o dedo. Você não vai mudar nem esse meio metro na tua vida, na tua existência, na tua história. Não adianta. Sabe, queridos, o dia de amanhã pertence a Deus. Mas que a gente possa viver o hoje. A fé em Deus, que Deus vai prover o de hoje. O amanhã, Deus proverá. E o de amanhã, Deus proverá. Eu tenho um senhor lá da igreja, que ele diz assim, e aí, seu Luizinho, como é que você está? Ele fala, comendo o que tem, esperando o que vem. É mais ou menos isso, né? A gente come o que tem hoje, esperando que Deus vai prover amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E nós temos que crer que não fugiu nada do controle do nosso Senhor. Nada fugiu do domínio das suas mãos. Ele é todo poderoso, onipotente, a terra é o estrado dos seus pés. Nós nos escabelamos, nos preocupamos, mas Deus tem todo o domínio e controle. E por isso, nesse Deus,
é que nós cremos, é nesse Deus que nós cremos que o amanhã pertence a Ele, é esse Deus que sabe das nossas necessidades e é esse Deus que cuida de nós. A minha oração é para que Deus venha cuidar de você, para que Deus venha sustentar você e para que Deus venha tirar toda a preocupação. E como diz Jesus para essas pessoas, eu repito, por isso digo a vocês, é o próprio Jesus falando, não se preocupem com a sua vida. Que palavra! Que a gente venha depositar as nossas esperanças e a nossa confiança no Senhor e a simplesmente aproveitar o dia de hoje, aquilo que o Senhor tem nos dado, essa bênção de Deus que é a vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou orar aqui no final por você. Fica aqui com a gente. Eu quero ver se a gente consegue os pedidos de oração enquanto a Cinha vem para cá. Eu vou pegar aqui o meu celular. Me permita aqui enquanto a Cinha chega, para que a gente possa estar orando aqui pelos pedidos que nos chegaram. A gente quer colocar aqui então a oração, né, da Rosa Guimarães pela vida dela, mãe Dalva, e para toda a família, Lorival, Laurinha. Também a Ana Paula pede aqui oração pela nação, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Oração pela Dayana e o Samuel. Também pelo irmão Kenny, ele pede oração, né, para que Deus abençoe o fechamento de um negócio. E a gente vai estar orando aqui por essas pessoas, orando pela tua vida. Se você se encontra nesse momento preocupado, quero te dizer, Deus cuida de você. Eu queria que você colocasse agora suas ansiedades e inquietações na mão do Senhor. E vamos orar juntos nesse tempo. Pai querido e amado, nós aqui, Pai, em tua presença, queremos crer nessa palavra que o Senhor convida a todos nós. Diante de tantas preocupações que nos cercam, a confiar que o Senhor cuida. O Senhor está cuidando de mim, dos meus filhos, do meu sustento. É tão difícil isso entrar, Deus, no nosso entendimento. A gente está tão acostumado, Deus, a ter que fazer as coisas. E temos que fazer, mas o Senhor nos convida nesse tempo a nós lançarmos sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade, porque assim como o Senhor cuida dos pássaros, o Senhor cuida de nós. E Deus, que o Senhor esteja cuidando dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor esteja alcançando os corações, tirando toda a inquietação, toda a ansiedade, trazendo a paz que sai de todo entendimento, transformando as suas vidas. E Deus, que nós possamos viver o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e nós colocamos o dia de amanhã na tua presença. Colocamos aqui, Deus, a Dalva e toda a família, a Rose, o Lorival e a Laurinha. Abençoa essa casa, guarda, livra do mal, Pai. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa, esteja, Deus, transformando, alcançando, trazendo paz e a tua graça sobre esse lar. Oramos, Deus, pela Ana Paula, Deus, que está pedindo, Deus, para que realmente esse tempo na nossa nação passe rápido. Ah, Deus, que nós possamos viver esses dias, mas cada dia de cada vez, vivendo os teus milagres diários, nas pequenas porções, como o maná sendo derramado. E Deus, quando a gente vê, Deus, já vai ter passado para a honra e glória do Senhor. Oramos, Deus, pela Dayana e o Samuel, colocamos a vida deles, abençoa essa família, abençoa essa casa, abençoa, Deus, o irmão Kenny, Deus, para que ele possa estar fechando esse negócio. Deus, se isso tem trazido também ansiedade, inquietações, Deus, guarda o teu filho, alcança-o, Pai. E nós pedimos, Deus, que no nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo, que irá assistir, Deus, seja alcançado. E que essa palavra de nós não nos preocuparmos, consigamos vivê-la, para que a gente possa, Deus, crer que o Senhor cuida como um pai sabe do que nós estamos precisando. Tu sabes, Deus, o que eu preciso. Tu sabes o que a minha esposa precisa. O que o Fabiano, o Heber, que estão aqui, precisam. Por isso, Deus, cuida de nós. E quando a gente ouvir o canto de um pássaro, ou ver, Deus, uma flor no campo, possamos lembrar que o Senhor cuida de nós. E que nós não devemos nos preocupar quando nós servimos um Deus poderoso como o Senhor. Abençoa, Deus, cada um. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, amém. Que a gente possa confiar naquilo que o Senhor nos diz, né? Foi muito bom esse tempo, né? Diferente, mas acredito que é abençoador. Eu estou saindo daqui renovado, restaurado, acredito que você que está na sua casa também. E foi muito bom a gente estar aqui juntos, adorando, louvando a Deus. Continue ligado, partilhe, né, a mensagem, a nossa página do Face, para que mais pessoas possam assistir, né, fazer disso um culto familiar e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Foi muito bom esse tempo. Que a sua semana, sua final de semana seja abençoado, a sua semana, a sua quarentena vai ser bênção, gente, bênção demais. E eu tenho vivido isso, né? Eu tenho tido tempos preciosos com o Pedrinho ali, lendo a Bíblia com ele. Deus é bom, queridos, aproveite esse tempo, porque basta cada dia o seu mal. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.